Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o Bispo Cristiano, estamos aqui neste canal de segunda a sexta-feira com uma mensagem, uma palavra de Deus e também uma oração em favor da sua vida. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 16, do verso 14 ao verso 17. O Senhor conhece o vosso coração. Deus conhece o nosso coração. Esse será o tema da nossa mensagem do dia de hoje, tá bom? Acompanhe a mensagem até o final, prepare um copo com água para o momento da oração, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, mande aqui as suas mensagens, nós estaremos lendo a sua mensagem, tá bom? Bom, vamos à nossa leitura. Os fariseus, capítulo 16 de Lucas, tá? Verso 14. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam, tá? Então, os fariseus, os religiosos, que eram avarentos. Avarento eles eram apegados ao dinheiro. Lembra que nós estamos falando que aquilo que o Senhor Jesus disse sobre a forma correta de nós lidarmos com o dinheiro, tá? O dinheiro as riquezas podem se tornar um Deus na nossa vida, um Senhor em nossa vida. Nós não podemos viver em função do dinheiro, como nós lemos lá no último versículo do dia de ontem, né? Não se pode servir a dois senhores, tá bom? Você não vai conseguir agradar a dois senhores. Se você servir o dinheiro, você aborrece a Deus. E se você servir a Deus, com certeza você vai aborrecer este mundo, porque o Deus deste mundo, da maioria das pessoas, é o dinheiro. Pelo dinheiro se mata, pelo dinheiro pessoas ficam deprimidas, pelo dinheiro herança, por exemplo, que também é dinheiro, famílias muitas vezes se desfazem, né? Então há muitas coisas, muitos males provocados pela ganância do ser humano. Quantos estão fazendo um mal terrível à sua saúde, né? Trabalhando de forma descontrolada, tudo por causa do dinheiro, tá? Então nós precisamos entender que mais que uma moeda, o dinheiro ele é um Deus neste mundo, tá? Mas não deve e não pode ser na nossa vida. No caso desses religiosos fariseus, o dinheiro era um Deus para eles. Eles eram avarentos, apegados ao dinheiro. E por isso, quando ouviram Jesus falar, eles o ridicularizavam, tá? Porque a crença que tinham eles naquela época é que se alguém era bem-sucedido, e principalmente no sentido financeiro, era porque essa pessoa estava agradando a Deus. Era esse o pensamento que eles tinham. Então, assim, não é diferente hoje, não, tá? A forma em que se ensina, muitas vezes até dentro de uma grande parte das igrejas, se você está bem financeiramente, isso é um sinal do favor de Deus, da bênção de Deus na sua vida, e nem sempre é assim, tá? E quando a pessoa era pobre ou tinha algum problema, né, financeiro ou de outra ordem na sua vida, era um sinal de que Deus estava punindo aquela pessoa por um erro que ela tinha cometido. Era esse o entendimento deles. Por isso, quando eles ouvem Jesus falar daquela forma das riquezas, é que eles ridicularizam Jesus, tá? Porque eles não aceitam aquela palavra, que a cultura daquela época não era assim, como a de hoje também não é assim, tá? O que está errado, segundo o Senhor Jesus, ele menciona aqui e vai seguir mencionando. Olha o que diz o verso 15. Mas Jesus lhes disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é a abominação diante de Deus.
Tá vendo? Aquilo que o homem tanto valoriza, né? O poder, o dinheiro, a riqueza desse mundo, que é tão valorizada, para Deus é a abominação. É a abominação quando se torna um Deus na nossa vida, tá? É uma abominação. Aliás, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida se torna uma abominação, ou seja, isso desagrada a Deus. E ele segue lá no verso 16, olha, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Então, olha lá o que Jesus está dizendo para aqueles religiosos. Ele está dizendo para eles, olha, a lei e os profetas foram até João. Até João houve um tempo ali, da lei dos profetas. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, que eles não aceitavam. Por quê? Porque eles queriam viver na lei, mas não na lei. A lei em si era uma lei, a lei era de Deus, a lei era bênção, no sentido de corrigir, de educar. Porém, o problema é que eles manipulavam a lei segundo a conveniência deles. E pensavam, eles se justificavam. Tá? Eles se achavam justos por alguns, vamos dizer, por uma forma errada de interpretar ali a lei. Eles interpretavam de acordo com a sua conveniência. E Jesus dá o exemplo ali do repúdio à mulher. Eles eram muito, vamos dizer assim, duros quando se tratava do adultério. Por exemplo, quando aquela mulher foi pega em flagrante adultério, eles queriam apedrejar aquela mulher, porque eles eram duros em relação ao adultério, principalmente da parte da mulher, porque ela estava adulterando, não era sozinha, mas o homem não estava ali, só a mulher, olha só. E aqui Jesus usa o exemplo, quem repudia sua mulher e casa com outra comete adultério, está falando do divórcio, tá? Ou da carta de repúdio, que era diferente. Se por um lado eles condenavam o adultério, por outro lado eles criavam regras que permitiam ao homem, por exemplo, repudiar a sua mulher por qualquer motivo. O que significava o repúdio? O repúdio era o seguinte: ele poderia, aquela mulher perderia o direito de esposa, tá? O homem poderia casar-se com outra, mas ela ainda ficava na casa sem ser a esposa. Olha só, quer dizer, se por um lado eles eram radicais, por outro eles eram liberais, segundo a conveniência deles. Então Jesus, ele disse, olha, aqui está o segredo, o anúncio do evangelho do reino. O que é o anúncio do evangelho do reino? Era o evangelho que dava lugar ao perdido, ao pecador, ao publicano, dando a ele a oportunidade de salvação para arrependimento por meio da graça, por meio do sacrifício de Jesus, do esforço de Jesus. Porque todo esforço que a gente possa fazer na vida não nos justifica diante de Deus. Na verdade, querido, lá no livro de Isaías, no capítulo 64, lá no verso 6, diz assim, olha, mas todos nós somos como o imundo. Todos nós, não são alguns de nós, não. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Tudo aquilo que a gente tem, o conceito que eles tinham deles, né, de se justificar, era como um trapo de imundícia. E assim é também na nossa vida, sabe? Nós não somos justificados com os nossos esforços, não, é por meio do que Jesus fez lá na cruz, por nós,
tá? A gente muitas vezes se acha justo demais, como esses religiosos fariseus, e quer se auto-justificar, mas esse auto-justificar é a nossa conveniência, como o caso deles. Na verdade, é como diz lá em Isaías, a nossa justiça para Deus é como trapo de imundícia. Você sabe o que é aquela tradução do trapo de imundícia? O trapo de imundícia era o pano que era usado pela mulher nos dias da sua menstruação. Olha só, é isso que é para Deus aquilo que a gente considera de justo. Não há justo, nenhum sequer. Todos nós pecamos, precisamos da misericórdia de Deus. Pode ser que diante dos homens eles eram até considerados justos, mas Deus, que conhece o coração, via aqueles atos de justiça deles como trapo de imundícia. Eu quero orar pela sua vida aqui agora, tá bom? Vamos lá, prepare o seu copo com água e vamos falar com Deus em nome de Jesus. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, nós aqui estamos na tua presença, te agradecemos por mais uma semana que o Senhor nos deu e queremos, ó Deus, meditar nessa palavra. Queremos olhar para o nosso coração e fazer uma análise sincera e verdadeira para que podamos andar segundo a tua vontade. Pai, eu oro a ti, pedindo abençoa esse copo com água e aquele que está doente, que ele venha ser curado, liberta o cativo, arranca todo o mal, Senhor, que estiver na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu repreendo a doença, eu repreendo a dor, a inflamação, a infecção. Eu oro por cada pessoa que mandou o seu pedido de oração aqui nos comentários, que tem enviado pedidos pela família, pedidos pelo familiar, aquele que está doente, aquele que está nos vícios, pedidos de oração, Senhor, de pessoas que estão aflitas, que precisam de cura, de libertação, que haja cura, libertação na vida de cada um dos que estão recebendo esta oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe esse fim de semana. Segunda-feira nós voltamos com mais uma mensagem para você. Fique com Deus.